Marie del Priore. Do outro lado, a história do sobrenatural e do espiritismo. 2. A nova moda, as mesas volantes e o espiritismo. A viagem dos espíritos. Uma pergunta: como tais ideias e práticas chegaram aqui? Desde a abertura dos portos às nações amigas, em 1808, desembarcaram entre nós muitos novos hábitos e viajantes vindos da França. Uma primeira consequência dessa gentil invasão se deu no campo da comunicação. Multiplicaram-se cursos e aulas particulares na língua de Kardec. Os jornais anunciavam: professor de francês, no caminho do Catete. Um colégio na Rua do Sabão oferecia aulas de francês a meninas de 9 anos para cima. No campo da leitura, a oferta era imensa. Na Rua do Ouvidor alugavam-se livros Shakespeare, Plancher, Seguinot. O livreiro Cremieres, por exemplo, tinha cerca de 400 volumes que arrendava por um mês ou por dias, reproduzindo um hábito instalado em Paris, desde os fins do século XVIII. Do Porto do Ave chegavam cargas de livros vendidos ao soar do martelo. Livres d'occasion à vendre pour cause de départ era o título do anúncio publicado regularmente. Seguia-se a lista de livros, de variados gêneros, da pena de Balzac, Dickens, Walter Scott, Oscar Wilde e Alexandre Dumas. Ou os best-sellers Corinne Delpine, recheados de adultério e amores frustrados, os dicionários de francês de Algibeira e os primeiros livros de bolso. Ofereciam-se desde manuais de eloquência jurídica, tão ao gosto de nossos advogados, as curiosidades, como certo almanaque para conhecer a idade das mulheres e saber se um indivíduo tinha dinheiro no bolso. Não faltavam traduções de moderníssimas novelas, como anunciava a Gazeta do Rio de Janeiro, entre elas Sinclair das Ilhas, folhetim que teria despertado em José de Alencar sua vocação de romancista, e encantado Machado de Assis. Desde 1831, também em francês, jornais encontravam leitores entre os 250 mil habitantes da cidade. A Gazeta Francesa, o Jornal Politique et Littéraire e Le Messager, este último atendendo ao modismo das danças de salão, oferecia por R$ 640 uma coleção de contradanças. Livreiros e tipografias dirigidas por franceses se instalavam na Rua da Cadeia. Alger era uma delas. Certo Peguefinha preferiu a Rua da Quitanda. Radicados ou não entre nós, e principalmente entre o primeiro e o segundo reinados, os franceses não se dedicaram apenas ao comércio de produtos de consumo de luxo, mas tiveram grande participação no desenvolvimento das letras. A eles ficamos devendo não apenas a circulação de livros e jornais em francês, mas as primeiras livrarias e bons encadernadores. Os livros eram alugados ou comprados, encadernados e, depois, longamente discutidos. E as discussões se faziam nos cafés. Tais casas comerciais reuniam os conversadores e os boateiros, substituindo a botica ou a casa do barbeiro, que fora, até fins do século XVIII, o ponto de reunião masculina. O Café de l'Univers, logo ao lado do Teatro São Pedro, por exemplo, tinha serventes franceses, responsáveis também por marcar o bilhar, passatempo francês, rapidamente incorporado pelos cariocas. No Café Neuville, situado no Largo do Paço, se encontravam os homens de letras e livros. O Café do Norte se situava na Rua do Carmo. Ali, jogavam-se cartas lindamente decoradas a dinheiro e, como os livros, vindas da França. Hábitos e leituras abriam caminho para o romantismo francês, que atingiria sua expressão mais forte por volta de 1840, na voz de poetas, escritores e dramaturgos. Se, na mesma época, a literatura deixava de ser um reflexo das letras portuguesas, dando lugar para os assuntos nacionais, continuava-se a ler e admirar Victor Hugo, Chateaubriand e Théophile Gautier, autores imbuídos da crença numa vida espiritual e no outro mundo. Em 1844, eram 10 as livrarias e 12 as tipografias encarregadas de atualizar o gosto literário. 10 anos mais tarde, o casal imperial dava exemplo aos membros da corte, lendo em francês. A imperatriz Teresa Cristina recebia de Paris caixotes de livros enviados pela duquesa de Berry. E para o imperador, Dom Pedro II, vinham os exemplares da Revue des Deux Mondes, e os livros de Victor Hugo, um dos precursores das mesas volantes. Mas não era só através da literatura que a França se fazia presente. O teatro e a confeitaria foram outras duas modas que pegaram. O diretor da Sociedade Dramática Francesa, que se apresentava ativamente no palco do Théâtre Français, avisava aos leitores dos jornais que os ingressos para a Soirée que aura lieu demain dimanche 10 mai
1835. Seronte distribui ao Jordui, a Soirée que ocorrerá amanhã, domingo, 10 de maio de 1835, serão distribuídos hoje. Ao final da peça, os espectadores corriam a Delche para tomar sorvete, cognacs ou uma colpe de champagne. Na década de 1840, o vaudeville, gênero de comédias ligeiras, desembarcou entre nós, e o público teve a oportunidade de aplaudir as peças de Octave Feuillet, uma delas com um título muito atual, La Crise. Além dos cafés, as livrarias eram outro espaço de sociabilidade masculina. A mais importante, a Garnier, fora apelidada de a Sublime Porta, em alusão a Istambul, na Turquia, via de entrada para a Ásia de múltiplas riquezas. Adentrá-la causava frisson. Amontoados, erguiam-se os volumes que Venaentes de Paratri haviam acabado de aparecer. Entre as estantes flanava-se, do francês flâner, ou deambulava-se, palavra de origem normanda que entrou no nosso vocabulário a partir do início do século XIX, momento em que se multiplicavam os rentistas e indivíduos que viviam de sinecuras, sobrando-lhes tempo para passear. Trocavam-se blagues, frissons, blagues e flâneres incorporavam-se ao cotidiano. Ali se posava para a eternidade, segundo um contemporâneo, pois a livraria funcionava como uma extensão da Academia Brasileira de Letras. A livraria reunia Machado de Assis, José Veríssimo, Coelho Neto, Taunay, entre outros, e, fazendo jus aos princípios de fraternité et égalité, grupos de simbolistas, anarquistas e socialistas. A Garnier, também casa editora, foi a primeira a publicar a tradução de O Livro dos Espíritos, feita por Joaquim Carlos Travassos, que se assinava Fortune. Em 1875, o primeiro número da Revista Espírita, publicação mensal de estudos psicológicos, esclarecia que O Livro dos Espíritos, aparecido no mundo das letras há apenas 18 anos, já conta 25 edições. Se a esse fato juntarmos que ele se acha traduzido até em grego, teremos a ideia de que ele encerra uma doutrina que conseguiu despertar desde logo uma grande parte do gênero humano. O fato mereceu carta do próprio Kardec, sobre a tradução. Verificamos, com satisfação, que a ideia espírita faz progressos sensíveis no Rio de Janeiro, onde ela conta com numerosos representantes, fervorosos e devotados. A pequena brochura Le Espiritisme et sa plus simple expression, publicada em língua portuguesa, contribuiu, não pouco, para lhe espalhar os verdadeiros princípios da doutrina. Ao sabê-lo comercializado por quem era considerado o maior editor do país, a imprensa atacou o livro sem dó nem piedade. Por trás da campanha, a força da Igreja Católica. E a hostilidade foi quase total. O jornal católico Apóstolo publicava regularmente uma lista de autores e obras proibidas. Diálogos com além, teoria dos fluidos, mensagens de sábios e santos falecidos eram, para seu editorialista, motivo de riso. O jornal Novo Mundo também não escondeu seu desagrado. A Garnier, que sempre oferecia bons livros, publicara um mau livro. Os devaneios de Allan Kardec, famigerado apóstolo do espiritismo e responsável por tantos e tão lamentáveis desarranjos mentais, ao prometer descortinar novos horizontes, só alimentava a propensão ao maravilhoso. Era preciso barrar os livros desses funestos videntes. O ataque não ficou sem resposta. Um jornal espírita acusou o editorialista de inteligência tão curta que não teria compreendido o que leu. Enquanto os céticos se fechavam em copas, o povo lia. E lia muito. A edição se esgotou, e a Garnier publicou a seguir, Como e Por que Me Tornei Espírita, O Livro dos Médiuns e o Céu e o Inferno. O último foi a 4 edições. Entre os franceses, havia o grupo de leitores e adeptos de Kardec. Um dos grandes entusiastas foi Casimir Liotard, amigo pessoal do dono da editora Garnier. Homem de cultura, pedagogo e dono do renomado colégio francês, ele logo se interessou pelas experiências efetuadas por Kardec. Em 1860, arriscando seu prestígio de educador, Liotard publicou o primeiro livro de divulgação espírita impresso no Brasil, Os Tempos São Chegados, Les Temps Sont Arrivés. Foi correspondente de um pioneiro do espiritismo, o baiano Teles de Menezes, a quem incentivava contra as forças conservadoras da Igreja. No Brasil, o jornal Correia, logo se tornou a correia de transmissão de ideias espíritas. E, em 1861, Adolphe Hilbert, seu editor, admitia sua condição de espírita. A eles se juntou a médium psicógrafa Madame Perrette Collard.
Sua adesão seguiu-se a de outros comerciantes, todos intocáveis por sua posição social. Jornalistas e professores franceses revestiam o espiritismo de um halo de progresso. Eles se integraram aos primeiros centros espíritas formados na corte, a partir dos anos 1870. Afinal, o que era bom, livros, roupas e até prostitutas, não vinha da França. Bem educados, burgueses, em boa situação financeira, muitos franceses tinham contato com o Palácio Imperial e com a fina flor da sociedade. A propaganda espírita atingia o creme de la creme da sociedade. Discretos, eles se reuniam em casa, participando das sessões apenas os iniciados. Durante a Guerra do Paraguai, enquanto um clima de angústia invadia o país e a instabilidade econômica aumentava, Machado de Assis, amigo de Hubert Leotaldi, publicou uma crônica em que dava notícia de uma dessas reuniões. Machado noticiava: era amigo dos franceses, frequentava a livraria Garnier, mas não era adepto. Por várias vezes, cutucou o espiritismo em seus artigos e contos. Para ele, predizer coisas futuras, descobrir coisas perdidas e farejar as coisas vedadas era uma boa razão para ir para a prisão ou para o hospício, e não hesitava em misturar a doutrina de Kardec com o mais reles curandeirismo. O simples fato de engolir rabos de raia, pés de galinha, raios de milhomens, e outras drogas, vira o juízo, embora a pessoa continue a andar na rua, a cumprimentar os conhecidos, a pagar as contas, e até não pagá-las, o que é meio de parecer ajuizado. Substancialmente, é o homem perdido. Quando eles me vêm contar os ditos de Samuel e de Jesus Cristo, sublinhando de filosofia de armarinho, para dar na sucessiva das almas, segundo essas mesmas relatam a quem as quer ouvir, palavra que me dá vontade de chamar a polícia. Apesar de Machado, a viagem dos espíritos prosseguiu e comprovou uma fantástica imigração religiosa, um movimento de vai-e-vem entre os Estados Unidos, a Europa e o Brasil. Historiadores sublinham que foi em sociedades de imigrantes, em busca de suas raízes, marcadas pela saudade dos mortos que ficaram na terra natal, que o movimento espírita conheceu seu maior desenvolvimento. Seria bom lembrar que, ao longo do século XIX, o Império Brasileiro recebeu suíços, ingleses, franceses, portugueses, italianos e espanhóis e, até 1850, momento da lei que interditou oficialmente o tráfico de escravos, africanos de nações diversas,